Bom, eu venho com uma perspectiva agora, acho que bem diferente. Oi? Eu ia falar isso na apresentação e esqueci. A gente quis montar uma mesa que tivesse... Acho que talvez a Ana seja a única pessoa que não está hoje trabalhando num veículo, e a ideia era justamente trazer um outro lado da história. Eu venho com uma perspectiva bem diferente, que eu espero que seja bom, mas pode ser um pouco polêmico também. Bom, a Marina falou um pouco sobre a minha trajetória. Eu trabalhei como repórter por mais de 10 anos. E há pouco mais de 2 anos eu comecei... Eu já tinha uma relação bastante próxima com tecnologia. Eu aprendi a programar muito jovem. Eu comecei a minha carreira com 17 anos com jornalismo digital. Sempre, sei lá, tive blog desde quando, sei lá, blog era uma coisa, com 15, 16 anos. Tinha audiência, construía audiência, viralizava por e-mail quando não tinha rede social. Então eu tenho uma relação muito próxima com produzir conteúdo de maneira um pouco independente em canais que estavam surgindo, em que a gente nem sabia direito como produzir conteúdo nesses canais. E aí eu fui para o jornalismo, atuei como jornalista por muito tempo, e aí há uns 2, 3 anos atrás eu comecei a me perguntar... na verdade, eu tinha pautas que iam muito bem. A Marina, inclusive, ficava... A gente tinha uma zoeira lá das pautas que eu sugeria no Next, inclusive. Minhas pautas iam bem, as pautas viralizavam. Eu comecei a pirar e tentar entender, ou tentar olhar para a ciência de dados, para falar, cara, como é que eu parametrizo os fatores que eu estou usando inconscientemente para sugerir essas pautas, para entender exatamente por que as minhas pautas vão bem e poder sugerir pautas de maneira automática, né? Como é que a gente cria um algoritmo que fala, puta, escrever sobre isso vai dar mais resultado do que escrever sobre aquilo. Essa foi o primeiro motor que me fez falar, cara, eu acho que eu preciso ir mais para a tecnologia. Eu tentei, ao longo dos anos, fazer isso no jornalismo. Eu sinto o jornalismo ainda e sentia muito conservador, com muita resistência para olhar para essas diferentes formas de fazer as coisas. E fui para a publicidade, né? Na publicidade, especificamente na produção de conteúdo na publicidade, que é o que eu faço, sou conectada à produção de conteúdo, então, análise de dados para produção de conteúdo, eu tive a oportunidade de desenvolver uma metodologia para olhar para redes sociais, as conversas que acontecem em redes sociais, e as intenções contidas nas buscas que as pessoas fazem no Google, para agrupar isso e transformar em informação acionável para as marcas que fazem conteúdo saberem sobre o que falar e como falar. E é isso que o meu time faz hoje na Accenture Interactive, em resumo. Tá? O que acontece? Eu sempre entendi que o jornalismo podia e deveria usar esse tipo de conhecimento para combinar interesse público e interesse do público e entender na intersecção sobre o que falar. Claro que a gente, como jornalista, tem uma função de eventualmente falar sobre coisas que as pessoas não sabem nem que elas precisam ler ou querem ler. E isso está pacificado. Eu não acho que isso é discutível. Mas eu acho que o que acontece com a gente frequentemente é que, por alguma razão, a gente ainda parte de uma lógica de uma produção de conteúdo ou um falar que não escuta a audiência. Eu acho que isso ainda acontece bastante. Acho que existem grandes veículos no país que estão, nesse momento, consolidando a linha de trabalho, por exemplo, no Instagram. Depois de, sei lá quantos anos de Instagram como uma ferramenta consolidada de difusão de conteúdo. E aí tem o TikTok ascendendo e isso, assim, o jornalismo sempre está muito atrás, sempre está assistindo as novas plataformas surgirem, as pessoas irem para essas plataformas, consumirem, produzirem conteúdo, e me parece que tem uma resistência de observar e falar, não, isso aí não é para a gente faz, o que a gente faz é maior, é mais importante,
demora muito tempo até olhar para uma plataforma e falar, não, eu quero me posicionar lá. E mais importante que isso, falta o entendimento da necessidade de se posicionar com relevância. E se posicionar com relevância, frequentemente, olhar para uma plataforma nova e falar, não, eu vou ocupar ela agora, nesse começo, mesmo que eu não entenda direito o que tem que fazer lá, porque ninguém entende o que tem que fazer lá. Inclusive, a gente está no momento de definir o que tem que fazer lá. Quando uma plataforma nova, como o TikTok, acende, existe uma presunção de como os formatos de conteúdo naquela plataforma devem ser feitos, mas, prioritariamente, tanto a plataforma quanto os usuários estão descobrindo. A plataforma vai, aos poucos, liberando funcionalidades que vão se moldando a maneira como os usuários estão usando a plataforma. É vivo. O jornalismo se retira disso e perde a chance de ser pioneiro em formatos novos, em maneiras novas de falar, por exemplo. Tá? Uma outra coisa que eu acho que a gente, como jornalista, acaba se mantendo muito apartado por achar que isso não é um problema nosso, e que eu olhei para isso e achei que era, comecei a, sei lá, isso me deu um comichão, é a maneira como a gente se aparta de métricas e da visão de KPIs, né, de Key Performance Indicators. Então, os Key Performance Indicators, essa é uma super buzzword da publicidade, são os KPIs, os KPIs, enfim, são as principais métricas que você, numa campanha, você convenciona com o cliente que vão ser os indicadores do sucesso ou do não sucesso daquela campanha. Geralmente, a gente, como repórter, fica um pouco apartado do conhecimento sobre as métricas. A gente, frequentemente, trabalha com uma visão única de page view. Esse page view não tem qualificação. O que eu quero dizer com isso? Um page view é um clique, né, um acesso a uma matéria. Mas existem outros elementos de engajamento e de qualificação no consumo daquela matéria que poderiam ser agregados, que a gente pode... cabe a nós, inclusive, criar métricas novas. A gente pode, na redação, falar assim, eu vou criar uma métrica nova. Aqui a métrica importante não é page view, é page view qualificado. O que é page view qualificado? Um acesso com mais de 15 segundos de permanência no texto, mais de 30 segundos. Enfim, é possível e é nosso papel entender sobre isso para poder propor isso, porque isso proporciona modelos novos, até de negócio, e propõe que a gente se reinvente no mercado. E se reinventar no mercado não é importante só para a sobrevivência do modelo nosso, mas é também importante para que a gente chegue mais perto de onde a audiência está de fato. Porque senão é esse papo que eu falei do TikTok, por exemplo. Tá? Eu acho que esse distanciamento é uma coisa que eu sempre ressenti um pouco no jornalismo, mas que também o fato de eu não concordar com ele sempre me colocou numa posição nas redações, nas equipes que eu trabalhei, de ser a pessoa que era antenada, que sabia tudo o que estava acontecendo. Porque eu entrava nas redes sociais antes delas despontarem, eu acompanhava todos os influenciadores que todo mundo achava ruins e péssimos, e quem é esse cara? Por que você está seguindo esse cara? Eu falei, não, a gente tem que ver o que esse cara está fazendo, e a gente tem que ler os comentários, e a gente tem que entender por que esse cara tem tanta audiência. Eu sempre me prestei a isso por uma curiosidade às vezes meio mórbida, às vezes uma curiosidade que eu aprecio em mim mesma. Mas eu, de verdade, acho que isso deveria ser um papel nosso na profissão. E eu lamento que isso não seja até ensinado como parâmetro em faculdade. Do mesmo jeito que a gente lê jornal todo dia. Eu tenho uma visão que é um pouco, talvez... não sei, quando eu sento na mesa para conversar com os meus amigos jornalistões ainda sobre isso, todo mundo me olha meio torto. Mas eu realmente acredito nessas coisas. Eu acho que, de maneira geral, por alguma razão, a gente ainda se distancia muito do que de fato está acontecendo e está sendo muito inovador em formato de produção de conteúdo. A gente senta, espera atrás e fala assim, não, eu apuro, o que eu faço é diferente, isso aqui é outra coisa. E eu acho que a gente está perdendo a chance de conciliar esses dois mundos, de trazer, de entender melhor como é que o comportamento de consumo de conteúdo pela audiência está se modificando todos os dias, não dá nem para a gente consolidar hoje
qual que é o padrão de comportamento de consumo de conteúdo de uma audiência para determinado canal hoje. Porque amanhã, eu não sei, amanhã tem uma funcionalidade nova que vai mudar. Só que quando a gente fica olhando de longe, sendo como bons repórteres observadores só, e não entra, a gente perde a chance de entender onde está essa intersecção entre interesse público e interesse do público. Acho que é isso. Obrigada.